Salve, meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries. Aproveita, quem não me segue já me segue, porque hoje a gente está num vídeo diferente, muito especial. Eu estou entrevistando hoje um dos maiores cineastas brasileiros das últimas décadas e principalmente me recebendo aqui na casa dele para a gente conversar sobre o seu filme que está nos cinemas nesse momento. Jorge Furtado, muito obrigado por me receber, pela conversa. Prazer, Henrique, te receber. Jorge, a gente vai falar então sobre Virginia Adelaide, teu filme que está nos cinemas nesse momento. Eu tive a oportunidade de assistir ano passado no Festival de Gramado, foi o filme que encerrou o festival. Quem acompanha o canal sabe que eu coloquei, inclusive, entre os filmes favoritos ali do festival, que aliás foi homenageado no festival, né? É um filme que tu co-dirige com a Yasmin Tainá. Ele conta a história da introdução da psicanálise no Brasil através de duas mulheres que foram as precursoras, né? A Virginia Bicudo, vivida pela Gabriela Corrêa, que era uma mulher negra, primeira psicanalista do Brasil, e a Adelaide Koch, né, que é vivida pela Sophie Charlotte, uma alemã refugiada do Holocausto, que chega no Brasil. Elas desenvolvem uma amizade e aí acabam fazendo essa grande introdução da psicanálise. Eu queria começar, na verdade, sabendo de ti, como que essa história chegou para ti em primeiro momento? Porque ela é daquelas histórias que ela às vezes parece até boa demais para ser verdade, porque as pessoas não conheciam tanto, né? Então como é que foi teu primeiro contato? Essa história, Henrique, muitas histórias chegam até o escritor, assim, elas vêm, alguém entrega, tu lê um livro. Essa história não foi assim, essa história eu que fui atrás dela, porque ela nasceu da minha ignorância. Quando eu fiquei sabendo, num blog, que a primeira psicanalista do Brasil era uma mulher negra nos anos 30, eu fiquei muito espantado de não saber disso. Porque não é que ninguém sabia que ela era. Muita gente sabia, existem livros publicados sobre ela, mas eu não sabia, eu nunca soube disso, gente. E aí fui atrás e descobri que muita gente não sabia, muita gente não conhecia. No primeiro encontro que eu tive numa sociedade de psicanálise, eu perguntei para os psicanalistas, vocês já ouviram falar? Ninguém conhecia. Então, eu fiquei muito espantado com isso, e quando fui pesquisar a vida dela, eu vi que ela era uma mulher extraordinária em muitos sentidos, porque ela já era uma socióloga importante antes de fazer psicanálise, quando conheceu a Adelaide, e ela continuou tendo um papel importante depois do que o filme termina, até os anos 2000, ela morreu... 2003, se não me engano. Exato. E, enfim, então, ela era uma mulher extraordinária. E eu queria saber como que aconteceu isso, como é que tivemos essa sorte de acontecer essa mulher no Brasil. E aí eu vi que era por um encontro com uma outra mulher extraordinária, que era Adelaide Koch, que estava fugindo do nazismo e cruzou o Atlântico, foi parar em São Paulo, e as duas se encontraram no momento exato em que o Getúlio dava um alto golpe e instaurava uma ditadura. Então, me pareceu, como tu disseste, uma história parece boa demais para ser verdade, porque duas mulheres racializadas, perseguidas de alguma maneira pela sua natureza, pela sua vida, né? E que se encontram para produzir uma coisa boa, né? Eu queria saber como foi a pesquisa, né, para saber mais sobre a história dela. Eu quero te perguntar depois sobre a questão de ficcionalizar e tal, que é uma coisa presente na tua obra, né, de misturar questões documentais e tal, mas pesquisar sobre isso, como que foi para saber mais sobre essa história de verdade? Olha, o caminho é o mais óbvio possível. Tu entra na internet, bota Virginia Bicudo, aí tu encontra um monte de teses. Eu gosto muito de ir pelo caminho do Google Acadêmico, por exemplo, ou da Biblioteca Nacional, que eu pesquiso bastante lá também, porque tu entra no Google Acadêmico, tu chega numa tese, tu tem bibliografia confiável, né? Porque a internet é uma terra que as pessoas inventam muita loucura, né? Então, se tu entra num trabalho, e existem vários trabalhos acadêmicos sobre a Virginia, né? E aí fui lendo e vendo a bibliografia que esses trabalhos citavam. Aí fui atrás dos livros. E tinha bastante coisa, então, assim, publicada? Tem algumas coisas publicadas. De livros dela, tem a tese dela de mestrado, que é Atitudes de Pretos e Mulatos em São Paulo, que é a tese dela. Depois tem um outro livro chamado Minha Vida Mental. Nosso Mundo Mental, que era o programa de rádio dela, que virou um livro. E tem muitos trabalhos publicados
tanto pela Virginia e aí também pela Adelaide, na Revista Brasileira de Psicanálise, que elas criaram a revista. O primeiro grupo criador, né? E, enfim, então tem bastante coisa e muitas entrevistas. Daí achei entrevistas dela. Na Biblioteca Nacional, tu pesquisa pelo nome dela e tu vai encontrar, o que eu encontrei, uma entrevista que a Adelaide Koch, na verdade, deu para Pagu, a Patrícia Galvão, uma entrevista ótima que ela fala sobre o surgimento da psicanálise, o que é a psicanálise. E a Virginia, pode procurar ali também, tem várias entrevistas dela. Legal. Jorge, deixa eu te perguntar então, eu falei sobre essa questão que é presente em toda a tua obra, que são filmes de ficção com áreas de documentário, às vezes isso permeia muito teus filmes, assim. E eu queria saber, no caso específico desse filme, do Virginia e Adelaide, como que na hora de escrever o roteiro, enfim, se escolhe aonde eu vou ficcionalizar, aonde eu vou, até onde se consegue brincar com isso, até como é que é essa decisão, assim? Sim, a decisão do que é documentário, o que é um documentário, o que é um filme de ficção, isso é um contrato ético, não é estético, é um contrato ético entre quem realiza e quem assiste. Eu tenho que te dizer o seguinte, esse filme é uma ficção, mas tem coisas de documentário. Eu te digo e tu tá bem, tô acreditando. Sim. Eu posso dizer o seguinte, não é tudo ficção, eu inventei tudo, não existe, nunca existiram essas coisas, tu vai acreditar em mim ou não. Sim, sim. Mas o filme não muda, né? O filme não muda. Então a gente combina uma coisa. Então eu e Yasmin começamos o filme dizendo, olha, os nomes, os lugares, os fatos, tudo que a gente soube e pôde apurar, é baseado em coisas reais, o que elas falam sobre a vida delas, enfim, os fatos. Mas as sessões das duas, onde elas estão trancadas dentro, as duas, no sigilo de uma sala de análise, né? Aquilo ali nós estamos inventando. Porque inventando baseado em quê? Nas entrevistas que elas deram, em muitas coisas que elas escreveram, e uma parte é ficção mesmo. E aí é meio tentativa assim, de ver o que faz sentido dentro da história. Exato, assim. Tu conta, Aristóteles diz, não é tarefa do poeta dizer o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Sim, legal. Esse filme, o que eu acho mais legal dele, assim, além da história que é muito boa, é um pouco da forma como vocês fizeram. Porque ele é um filme, basicamente, de duas pessoas conversando, a maior parte do tempo. E em nenhum momento ele decai naquela coisa que pode ficar cansativa. E eu acho que isso não acontece principalmente por dois motivos. Primeiro, que os diálogos são muito bons, a história é boa, mas também porque vocês usam elementos na montagem, na fotografia, para mostrar questões históricas, às vezes quase que experimentais, eu diria assim. Eu queria saber como foi essa decisão e como que foi esses testes para que isso funcionasse tão bem. Assim. Excelente pergunta, perfeita a tua observação, e foi a nossa preocupação, porque era a história de duas mulheres, duas atrizes, duas mulheres conversando, falando, são essas duas atrizes que nós temos e que sobre elas é o assunto. O assunto do filme é o encontro dessas duas. Isso pode ficar chato, se for só duas pessoas conversando o tempo inteiro. Então, como é que a gente varia? Nós estabelecemos, eu e Yasmin, 5 linhas narrativas distintas e tínhamos cores diferentes delas no roteiro. Isso aqui é ficção, encenadas, não sabe da câmera, isso é teatro, isso é falso documentário, isso é reportagem, isso é uma falsa reportagem que a gente encontra, isso são palestras e aulas que elas deram. Então a gente estabeleceu essas linhas e intercalou de maneira a variar a narrativa, mantendo o rumo da história. Estamos contando a história cronologicamente dessas mulheres, né? Mas falando o que elas pensaram, o que elas estudaram, e variando. Então, a nossa tentativa, e eu acho que conseguimos, é que o filme não fique chato. Não, totalmente possível. Exato, assim, porque chatíssimo as pessoas falando sobre psicanálise durante 1h30, pode ser chato. Não, e visualmente fica muito interessante. A gente experimentou muito, e nesse sentido a Yasmin foi uma renovação para mim, porque, enfim, jovem, cheia de ideias de câmera e movimentos e coisas. Legal. Inclusive essa era a minha próxima pergunta, porque é muito legal isso. O filme ele conta a história de duas mulheres de realidades completamente diferentes, lugares distintos, histórias de vida diferentes, e encontram uma coisa em comum e tal. Mas tem um pouco disso na produção do filme também, né? Porque vocês são dois diretores de lugares diferentes, de origens diferentes, de gerações diferentes, inclusive. Sim. Eu queria saber como foi especificamente essa experiência de codireção. Foi sensacional, aprendi muito assim com ela e foi muito renovador, porque nós somos
duas gerações. A Yasmin conta, e ela falou já disso, que ela se interessou criança pelo audiovisual quando ela via Cidade dos Homens, que era uma série que eu escrevia, e o pai dela era um dos autores, né? E o pai dela gravava em VHS, ela assistia e tal, né? Ela veio me falar um dia, assim, há muitos anos, olha, enfim, via e tal. E eu conheci o trabalho dela já de curtas, o Cabela, o Fartura também é ótimo. A gente trabalhou juntos, não, nós dois participamos de um programa do Instituto Moreira Salles, que era uma curadoria do Kleber, convidou ela e convidou a mim para fazer curtas. E a gente fez, então eu conhecia já o trabalho dela, e na hora de contar essa história, eu disse, preciso ter uma mulher dirigindo junto esse filme tem que ser dirigido por uma mulher negra, né? Para falar desse assunto. Eu achei que era muito importante. Mandei o roteiro para ela gostou, foi ótimo. Legal. Encontrar uma sintonia muito Total. interessante. E ela trouxe uma coisa que eu já falei outras vezes, mas repito, alegria para o filme, porque o meu filme ia ser mais triste. Sim. E ela trouxe, não, a Virgínia era alegre, ela dançava. Ele tem momentos de alívio cômico, assim, bem interessantes. Né? E eu entendi, claro, tem toda a razão, ela era super divertida, a Virgínia. Então a gente botou a música, ela dançando, coisa assim. Legal. Jorge, eu tenho um quadro que eu gosto de fazer aqui. A gente falou bastante sobre o filme, queria muito falar antes sobre o filme, por sinal, vão aos cinemas assistir, que é uma experiência muito legal. Mas eu tenho um quadro que é de perguntas e respostas, que eu chamo de Plano Detalhe, em homenagem ao Sérgio Leone, um dos meus diretores favoritos, um cara que era um mestre do Plano Detalhe, mas aqui não tem nada a ver com Plano Detalhe, é simplesmente que a gente vai entrar em alguns detalhes. Perguntas e respostas bem simples, tá? Debate pronto mesmo. Quero saber pra ti, quem é o melhor diretor brasileiro de todos os tempos, na tua opinião? O melhor diretor brasileiro de todos os tempos... Hector Babenco. O melhor filme já feito no Brasil? Cabra Marcado para Morrer. Eduardo Coutinho. Grande filme. Um diretor ou diretora brasileiro da atualidade que tu goste muito? Alguns. A Yasmin Tainá, sem dúvida. E vou citar também o Smir Filho. A direção dele, do Homem com H, é um absurdo. O Homem com H é incrível, né? Inclusive tem crítica no canal sobre esse filme, é fantástico. Um diretor ou diretora gaúcho da atualidade que te chame a atenção? Germano. Qual é o sobrenome do Germano, gente? Fez o Bicho Monstro. Vai entrar na tela depois. Bota aqui, Germano, eu tenho quase certeza, Germano, me desculpa, eu tenho quase certeza que tu é Oliveira, mas não tenho certeza. Tá, qual filme, pode ser um filme teu, não tem problema, que melhor retratou ou utilizou Porto Alegre, na tua opinião? Não seria um filme meu, de jeito nenhum. Deu pra ti anos 70. Pra mim. Que é o filme que te divisor de águas na tua vida, né? Total. Meio que resolvi fazer cinema quando vi esse filme. Assim, resolvi pensar na possibilidade de fazer cinema quando vi esse filme. Legal. Um ator ou atriz com quem tu já trabalhou e adoraria trabalhar novamente? Fernanda Montenegro. Um ator ou atriz com quem tu ainda quer trabalhar? Puxa vida, que eu não trabalhei e ainda quero trabalhar. Tony Ramos. Assim, já escrevi roteiro que ele fez. Mas não dirigiu ele. Nunca dirigi. Interessante. Algumas rapidinhas, assim, bem cinéfilo, tá? Esse ou aquele. Expressionismo alemão ou montagem soviética? Montagem soviética. Novelle vague ou neorrealismo italiano? Neorrealismo italiano. Cinema novo ou nova Hollywood? Cinema novo, nem sei que é nova Hollywood. Faroeste ou gangster? Puxa, tem clássicos nos dois lados. Aí não sei, deu empate aí. Empate, beleza. Filme noir ou ficção científica? Noir. Agora umas bem, pra terminar mesmo, bem pra gente se divertir um pouquinho. O que é mais irritante no cinema? Gente falando ou mexendo no celular? As duas coisas, mas a coisa que mais está me irritando no cinema são as quantidades de trailers e propaganda antes do filme. Eu fui assistir Homem com H e cronometrei 27 minutos de trailer e chamada de a porta abriu, não abriu, que não informam nada, porque é uma misturança de publicidade junto, antes do filme.
Não tem sentido nenhum. Eu estou chegando atrasado cada vez mais, mas daqui a pouco eu vou perder o começo. É isso que eu ia te falar. Estou chegando 20 minutos atrasado. Esses tempos eu me atrasei, eu estava indignado e daqui a pouco eu lembrei, não, mas peraí, vai ter muito trailer. Espera 20 minutos na rua porque tu não tá perdendo nada. Verdade. Pipoca no cinema, é importante ou não é a tua? Não, como? Doce, salgado ou meio a meio? Salgado. No cinema, para fechar, Jorge Furtado senta na frente, no meio ou no fundo? Mais para frente... Quarta, fila D, F. É perto? É perto, mais para frente do cinema. Beleza. E pelo meio, se possível. Esse foi o Plano Detalhe com Jorge Furtado. Muito obrigado para a gente fechar. Só queria te dizer, eu sei que tu já deve ouvir isso muitas vezes, eu sou jornalista, mas fiz direito antes, e uma faculdade da qual eu não aproveitei quase nada, com exceção de uma cadeira chamada hermenêutica, entre as coisas, que é uma cadeira que as pessoas não davam tanta atenção, dos que queriam ser advogados. Me pegou muito, principalmente porque nela eu assisti Ilha das Flores. Olha só. Então tu tens essa participação na minha trajetória também. Desculpa por isso. A culpa é tua. Tu podia ser um advogado. Podia estar ganhando muito dinheiro, mas ganhando muito dinheiro, tá jornalista. Mas a gente fala de filme, então tá tudo certo. É mais divertido. É mais divertido. Jorge, obrigado de verdade pela entrevista, tá? Tá bom, obrigado. E assistam Virgínia e Adelaide nos cinemas. Pô, só ter dito que era fã do Sérgio Leone antes. Tu gosta? Meu cineasta... Mestre da decupagem, ele e o Hitchcock. Ele e o Kurosawa, são os três. Os três.